Conselho de Altos Estudos Tecnológicos da Câmara dos Deputados formulou um projeto de produção do biodiesel no Brasil. Trata-se de adicionar o vegetal ao óleo diesel que é produzido pela Petrobras e que teria condições de beneficiar cerca de 700 mil famílias no Brasil. Famílias, sobretudo nas regiões carentes, como no Nordeste, por exemplo, no Norte do país. O deputado Ariosto Holanda foi o relator de um projeto de lei elaborado no âmbito desse Conselho de Altos Estudos Tecnológicos, que já está tramitando na Câmara dos Deputados. E com o deputado Ariosto Holanda, nós vamos conversar a respeito do programa de biodiesel, também com a secretária executiva do Instituto de Tecnologia Social, a ex-deputada Irma Passoni, que era da bancada do PT aqui na Câmara dos Deputados. Dona Irma Passoni, a senhora pode falar a respeito do trabalho que o Instituto de Tecnologia Social, do qual a senhora é a secretária executiva, executa? O Instituto de Tecnologia Social, ele nasce com a preocupação maior de juntar a solução aos problemas. Quer dizer, fazer essa ponte e disseminar para a sociedade soluções que resolvem os problemas das pessoas. Ele nasce com a visão de que a ciência e tecnologia, na Constituinte nós escrevemos que ela deveria servir para a construção e a solução de problemas brasileiros. E eu acho que tem todo o esforço científico e tem todo o esforço tecnológico feito nas academias e nas instituições de pesquisa. Agora, a população tem dificuldade de assimilar isso e aproveitar isso para a vida dela. Agora, do outro lado, quando tem um projeto desse, que o deputado Ariosto Holanda está fazendo, está coordenando, ele tem o seguinte desafio: eu introduzo um grande programa de biodiesel no Brasil. Ora, se esse grande programa ele está modelado de forma a concentrar a oportunidade em grandes extensões de terra, vai ser um crime histórico para o país, porque vai tirar os pequenos agricultores do semiárido brasileiro e vai trazer para as favelas das grandes cidades. Então, a preocupação do ITS, a tecnologia, seria organizar os cientistas, os empresários, as comunidades, os agricultores, as entidades não governamentais, para desenhar que o modelo do biodiesel sirva para o desenvolvimento de pequenos e médios agricultores, basicamente. Mas aí o Ariosto tem uma série de outras coisas, de vantagens que o modelo traz. Deputado Ariosto, explique aí o projeto. Tarcísio, esse primeiro projeto do Conselho de Altos Estudos, e aqui eu queria fazer até uma recordação histórica. Esse Conselho de Altos Estudos da Câmara do Deputado, deve muito a sua criação à deputada Irma Passoni. Foi uma luta dela naquela CPI do atraso tecnológico, que ela era relatora. Junto consigo, que a gente estava junto, Magalhães Teixeira, o Mário Covas. Então foi uma luta que nós batalhamos muito pelaquela CPI do atraso tecnológico. E naquela CPI, eu sempre digo o seguinte: CPI que procura discutir as causas estruturais do país não dá ibope, né? CPI que dá ibope é corrupção, é roubo, né? E às vezes você viu falar na CPI, muita gente não ouviu falar. Mas lá, em 94, o relatório da IMA já aponta que uma das causas principais do atraso tecnológico do país era a degradação da base educacional. E hoje da base empresarial. Que também a indústria também não investia, né? Tinha aquelas reservas de mercado. O setor privado do Brasil praticamente investe em tecnologia, né? Exatamente. Então ficava esse atraso. Mas e a educação, né? Então, nessas ideias, nessas propostas, eu diria que foi vitoriosa essa instalação do Conselho de Altos Estudos, né? E foi instalado, mas quando eu retornei agora à Câmara, estava de licença, a primeira coisa que eu perguntei onde é que funcionava o Conselho. O próprio deputado João Paulo desconhecia e disse: eu digo, o Conselho é regimental. Ele entendeu a importância do Conselho, reinstalou o Conselho e colocou a requerimento nosso, atendendo o requerimento nosso,
que o primeiro estudo fosse o biodiesel e a inclusão social. Por que nós colocamos biodiesel e inclusão social? Porque, a exemplo do Proálcool, o Proálcool foi um programa excludente, foi um programa de exclusão social. Então a gente tinha que pensar no biodiesel a partir das nossas oleaginosas, que o país é muito rico, né? Você tem do norte o babaçu, tem o dedê, tem a mamona no nordeste, tem a soja no sul, tem o girassol. Aqui no centro-oeste. Né? Então há uma riqueza, uma variedade. O Brasil é o país mais rico em biomassa. Né? Então essa luta vem há muito tempo, até do professor Bautista Vidal. Né? Pois bem, e aí eu disse, puxa, tem todo um cenário aí para dar certo. Por quê? Porque a tecnologia nós temos, desenvolvida pelas nossas universidades. Então, inclusive, até um cearense, o professor Expedito Parente, trouxe a máquina para colocar aqui em frente à Câmara, processamos o óleo da mamona, rodamos em veículo para mostrar que isso funciona. No exterior, você tem já posto de gasolina vendendo biodiesel. Pois bem, aí se você olha a questão tecnologia, nós temos a matéria-prima, que é a biomassa, e falta definir agora o mercado. Aí quando a gente vai olhar o mercado, você diz, poxa, a Petrobras, ela importa 6 bilhões de litros de diesel do petróleo. Isso é 1,5 bilhão de dólares. Eu digo, poxa, é por aqui que a gente pode entrar, né? Vamos substituir a importação. E aí nós chegamos a esse estudo, que é o estudo do biodiesel e inclusão social, que foi apresentado hoje na comissão geral, onde foi uma discussão muito rica, estava presente não só empresários, professores, secretários de Estado, né? Toda uma academia interessada nesse projeto, e foi lançado, a comissão presidida pelo presidente João Paulo, e que esse estudo, ele conclui com o projeto de lei, que é o 3368. Esse projeto de lei, ele basicamente, ele avança na seguinte direção. Ele diz o seguinte, no primeiro momento, a Petrobras tem que adicionar ao diesel que ela já distribui, 2%. Olha, como o consumo no país é da ordem de 40 bilhões, 2% é 800 milhões, quase 1 bilhão de litros. Por se a gente começar com isso, nós já poderemos dar, dentro da visão social, qualquer coisa da ordem de 700 mil empregos para as famílias. Cada família dessa teria uma renda de quanto? Olha, estudo que a gente tem feito junto até com a Embrapa, porque a gente está sugerindo, por exemplo, o caso da mamona, associar a mamona com o feijão, né? Inclusive lá no Nordeste tem uma associação do semiárido nordestino, a ASA, né? Que trabalha com mais de 1000 ONGs. Tivemos com o ministro Miguel Rosseto, que ele ficou muito motivado até para trabalhar também nas áreas de assentamento. Então, uma família dessa consorciando com feijão, dados até de uma empresa que me colocou isso, ela teria um faturamento médio mensal da ordem de 600 a 700 reais. Agora, eu só queria dizer assim, nós não somos de hoje nessa casa, né, no parlamento. Eu me lembro assim que quando a gente batalhava pelos recursos para combate à seca, né? O DENOX, etc. A grande minha preocupação é que a gente não repita isso, quer dizer, há todo um estudo de viabilidade tecnológica, de viabilidade econômica, de viabilidade produtiva e de resposta. Agora, o grande desafio, volto a dizer, que se a Associação do Semiárido, que são mais de 1000 entidades, como o deputado Ariosto Holanda colocou, se essas entidades não forem capacitadas, treinadas para estar junto com os pequenos agricultores, e se a agricultura familiar não for parte, e a Embrapa transferindo, ajudando a tecnologia, transferindo a tecnologia e capacitando as pessoas, nós não vamos garantir, Ariosto, eu acho, essa melhoria das famílias, das pessoas. Eu estou extremamente preocupada com isso. Eu acho que o Ariosto tem um modelo, e ele tem a intenção, tem a prática e tem a luta, mas é preciso que as comunidades venham, se organizem junto, que os sindicatos rurais estejam aí, né? E que as entidades participem, porque senão a gente não vai garantir. Eu acho que essa decisão tem que ser mais de natureza política, que hoje o que está me assustando
é o avanço da grande empresa, por grandes áreas, né? Por exemplo, já está ocorrendo. Eu tenho notícia de empresas que já adquiriram 40 mil hectares, 20 mil hectares. E aí, no Piauí, no Ceará, na Bahia. Tá vendo isso. Quer dizer, se não houver uma ação assim muito do Ministério da Reforma Agrária, que eu acho que podia ser a maior reforma agrária do país, essa questão. Mas qual seria o órgão público que vai cuidar da execução desse programa? Olha, em princípio, quando você diz que o projeto de lei diz que a Petrobras tem que misturar, então a Petrobras tem que cair em campo para adquirir, do mesmo modo que ela foi adquirir o álcool, ela vai ter que adquirir o óleo. Agora, isso que a Irma colocou é de uma importância muito grande. Se não houver ação de governo, tá certo, de priorizar os pequenos, e o projeto de lei, ela vai nessa direção. Qual é a direção? Dizer o seguinte, primeiro, que haveria um isento de tributação na cadeia para os pequenos produtores. O incentivo de financiamento dos bancos de desenvolvimento seria tipo Pronaf, que é um dinheiro muito barato. 50% da produção tinha que vir das regiões mais deprimidas. Quer dizer, se for cumprido isso, eu acho que dá para avançar. Mas, se não houver uma ação de governo, até para dizer quem é que vai tocar esse programa, porque isso é que é o problema. Esse programa é o seguinte, a biomassa está na mão de quem? Do Ministério da Agricultura, então tem que estar casado, né? A ciência e tecnologia, ela tem um papel importante, não só para a pesquisa, para melhorar, né, os processos que aí estão, mas sobretudo para fazer o trabalho de extensão, da transferência do conhecimento. E aí eu acho que a gente tem um exemplo, Ariosto, né? Nós temos, olha, a semana passada aconteceu um seminário em Rondônia, o deputado Valverde participou com chamando a Universidade, a Embrapa, foi também a Universidade Embrapa, esteve o Ministério da Ciência e Tecnologia através da Secretaria de Inclusão Social, e os próprios agricultores, empresários, quer dizer, se puxou toda uma sociedade organizada e se debateu 3 dias o que é o biodiesel, como é que se implanta e como é que se faz isso acontecer. Então, o Instituto de Tecnologia Social foi lá para ajudar a modelar isso, porque é uma tecnologia social essa. Tecnologia social é fazer as pessoas sentarem, organizarem juntas e fazer com que haja a participação efetiva e a criação do modelo. A coordenação, eu acho que você fez uma pergunta muito importante, né, Ariosto? Eu acho que a coordenação disso precisa de gestores de políticas públicas com compromisso muito sério. Competência técnica, que amplo diálogo com todas as partes, que saiba dialogar com os agricultores e que saiba mobilizar a sociedade para que ela venha e seja parte. Tem um projeto de indicação aí, até da bancada da Amazônia, onde ele aponta para a criação de uma agência de desenvolvimento de energias renováveis. Quer dizer, essa agência poderia ser o órgão disciplinador e que pudesse definir as estratégias, certo? Mas, voltando àquele tema social que eu queria só fechar, Tarcísio, o que me preocupa é o seguinte: hoje está todo mundo, eu vejo o setor empresarial pedindo para o Brasil crescer, vamos crescer. Tem a lei da inovação tecnológica, eu acho importantíssima essa lei, tá certo? Mas se o Brasil vier a crescer em taxas de 5% a 7%, ele vai crescer em áreas de tecnologia de ponta, certo? Ou na indústria, que não emprega mais ninguém, ou na agricultura, e essas tecnologias estão exigindo conhecimento. E nós temos um quadro, esse quadro que está me assustando e está me preocupando. Eu peguei essa semana a estatística do IBGE, né, que fez uma estatística sobre a avaliação funcional, o analfabetismo, se chama funcional do país. É uma coisa que me deixou extremamente preocupante. Só para você ter ideia, ele diz o seguinte: de brasileiros entre 15 e 64 anos, que é exatamente a faixa de onde as pessoas estão trabalhando, 15 a 64 anos. Nós temos faixa produtiva, né? 112 milhões de brasileiros. Desses 112 milhões de brasileiros, são tão habilitados, diz ele, 28 milhões, Tarcísio. 28 milhões. Você tem 9 milhões de analfabetos que não sabem ler nem escrever, tem 33 milhões de brasileiros que eles chamam uma baixa escolaridade, que não avança, não sabe ler nenhum... Não compreende o texto, né? O texto, não sabe Isso escrever. não é tá privilégio, certo? Se fosse privilégio, né? De uma certa região. Essa realidade é É distribuída nacional, no país é inteiro. nacional. Isso é assustador.
Porque esse povão está fora. E aí foi onde eu tentei vender a ideia do biodiesel. O biodiesel é o seguinte, que não precisa de agregar grandes conhecimentos tecnológicos, porque essa população do meio rural, o agricultor, ele sabe trabalhar com a mamona, todos conhecem a mamona, com o dedê, com a soja, sabe cultivar, sabe extrair o óleo. Então é por aí que a gente podia fazer a inclusão social, porque se for na linha de altos conhecimentos, esse povão está fora. Desculpa só um pouquinho. Eu estava conversando com a menina que trabalha comigo, ela é cearense. Ela falou que a mãe dela, a avó dela, já produziam esse óleo para pôr nas lamparinas há muitos anos atrás. Não, esse óleo de mamona. Esse óleo nós, de rícino, que esse chama, óleo nós tomamos quando era criança, o óleo de rícino. Você lembra do óleo de rícino, que era o purgante? O purgante de todos nós, de limpeza. Pois é, esse óleo de rícino que todos conhecem. Então, falar em mamona, aí quando eu falei no Ceará, eu disse, nossa carrapateira, que a gente usava nas baladeiras, aquilo era até uma planta, que a gente chama até uma planta invasora. Até. Então, todo agricultor conhece mamona. Agora, a pergunta aqui também, tecnicamente, Ariosto, é uma planta que pode ser consorciada, como você sempre diz, ao feijão. Ao feijão. Então, pode fazer com alimentos também. E, ao mesmo tempo, ela é uma planta que ela renova o solo, ela não destrói o solo. Acho que essa é a questão das vantagens de impacto ambiental positivo, que também a gente precisaria repensar isso. Quer dizer, ela tem várias vantagens. Agora, a vantagem é a gente tentar cada vez mais falar isso em programas e dizer isso para as pessoas e que o governo assuma, o meu governo, que eu batalhei a vida inteira, para que a gente chegasse nesse poder, né? E que de fato ele exerça o poder de modelar esse processo com essas características que estão sendo ditas no parlamento. Agora, o que eu vejo é que um projeto ambicioso desse, o senhor disse, para só no Nordeste beneficiar 700 mil famílias, só com 2%, né? Quer ver, 2%. Não vai ser executado se não tiver um organismo encarregado disso, né? Pois é, mas eu acho que é aí onde vem a questão... Isso envolve também a educação desses plantadores, desses agricultores. Política, educação. Mas se a lei existir, doutor, a lei existir, aí é um instrumento para você organizar, tá certo? Porque eu estou consciente de uma coisa. Quem está cobrando isso, eu diria até diuturnamente, é o presidente Lula, tá? Há uns 15 dias ele fez reunião com o empresário, cobrando como é que estava o projeto, era interesse dele, porque ele tem um sentimento, até como nordestino que ele é, da importância desse programa para a geração de emprego e renda. Agora, na minha visão, quem está muito cautelosa nessa estratégia, até por conta da própria zelo pela qualidade, é a Petrobras, certo? A Petrobras, ela até eu conversando com o pessoal da Petrobras, que ela chega e diz, olha, Augusto, o problema é como é que nós vamos controlar a qualidade desse óleo, tá? A qualidade desse óleo, porque em todo o país, como é que nós vamos criar essa rede? Aí eu disse, olha, eu fui petroleiro... Quem é que vai refinar? Não, mas eu digo, eu fui petroleiro... O refino vai ficar através Olha, o refino, essa maquininha até que foi desenvolvida na Universidade Federal do Ceará, é uma máquina que custa R$300 mil e que ela processa 1.000 litros por dia. E que qualquer pessoa sabe trabalhar nessa máquina. E tem uma também da UNB aqui, né, com a Embrapa. Tem da Embrapa, daqui, tem todo... Tem várias que já foram demonstradas aqui. Até bom que o processo produtivo já foi feito das máquinas e equipamentos. Existe esse processo. Então, agora voltada para o pequeno. Agora, o que é que acontece? Mas quem vai financiar a compra disso? Aí tem que ter cooperativa desses agricultores modestos, não tem condição de comprar uma máquina dessa. Vocês podem fazer um consórcio, por isso mas aí onde a lei, né? Sim, mas aí onde a lei coloca que os bancos de desenvolvimento vão criar linhas de financiamento para os pequenos produtores, uma linha tipo Pronaf, que é um dinheiro muito barato, para ele adquirir aquela máquina. Tá certo? Adquirindo aquela máquina, ele vem processar. Então, na hora que você cria o mercado... Mas não tem que constituir cooperativa, não, cara? Ele já se organiza, já tem as cooperativas, né? Porque na hora que você chega e tem gente que compre, aí as pessoas vão produzir, entendeu? O grande problema é que fica todo mundo olhando um para o outro, né? O grande, ele já está saindo, por quê? Porque tem um mercado externo para exportar. Tem muita gente que está entrando, a grande empresa, ela está produzindo, não é nem para produzir biodiesel aqui não, é para exportar, que o mercado
também lá fora está muito bom, tanto do óleo, principalmente do óleo da mamona, que é muito valioso lá por fora. Então, o grande, ele tem a válvula, né, de escape. O pequeno é que você precisa de uma atenção. Agora tem também tem outros produtos além da mamona, e aí eu não sou especialista técnico, é o Ariosto, e eu aprendi muito com ele. Eu acho que tem a chamada torta de mamona, tem os subprodutos de perfumes, sabonetes, né, que já estão sendo produzidos, que é a glicerina. Então, não é só um óleo de alta qualidade. É um óleo de alta... Deixa eu dar só um exemplo aqui para esse povo que está nos ouvindo. Assim, se você pegar 200 quilos de baga de mamona, que é aquele caroço, pega 200 quilos. Esses 200 quilos você passa numa prensa de óleo, que todo mundo conhece essas prensas. No interior do Nordeste é cheio daquela, a gente chamava os maquinistas, que prensavam o óleo. Você prensa o óleo, você extrai o óleo bruto. Esse resíduo é uma torta, é um excelente adubo químico, para o solo. Então isso aí já é aproveitado, já tem mercado. Aí sai 100 litros, 100 quilos de adubo, veja bem, de 200, sai 100 de adubo e 100 de óleo. Esse 100 de óleo entra nessa maquininha que eu chamo, que faz o biodiesel, entra 100 de óleo puro, entra 10 de álcool, né? Entra 100 de óleo, 10 de álcool. Sai o quê? 100 de biodiesel e 10 de glicerina, que é um outro subproduto. Então, toda a cadeia tem mercado. Então, agora, o que é preciso? Precisa atenção, mais uma vez, em cima dessa questão social. Porque, de repente, começa a entrar gente nesse interior e começar a comprar terra. Né? Comprar terra. Já está ocorrendo. Já está ocorrendo. Pessoas que já estão me procurando. Adeus, você não sabe onde é que tem uma área de 20 mil hectares, 30 mil, que eu queria, entendeu? E aí, como é que vai ficar, né? Então, e aí eu acho que tem que ter, de fato, uma política de condução indutora do governo. Quer dizer, é preciso que haja uma indução do processo, e indução não é esperar que aconteça, né? Mas são as políticas positivas que o governo é responsável e a urgência dessa articulação, né? Agora, só para concluir aquela história, quando a Petrobras, preocupada com o controle, que eu acho que é lógico, se ele vai vender um produto, ela tem que ter a qualidade do produto, né? Claro. Mas aí eu disse assim, olha, 2%, se você pegar 100 litros de óleo diesel e botar 2% do biodiesel, eu diria isso, não precisa nem de grandes controles de qualidade, porque isso é sujeira boa no óleo, tá? Porque o próprio diesel, quando criou o motor diesel, a Rodolfo Diesel, ele criou o motor diesel queimando o óleo vegetal puro. Então, esse motor diesel ele foi iniciado com óleo vegetal puro. E se ele é biodiesel, como ele disse, é sujeira boa no óleo, você não precisa de grandes controles de qualidade. Aí eu estou conversando com o pessoal, e se você quer esse controle de qualidade, eu disse assim, olha, eu já fui petroleiro, trabalhei na refinaria de Mataripe, se a Petrobras quiser, monta em cada estado uma unidade que a gente chama retificadora. Sai colhendo óleo de todo mundo e pode retificar e ter uma qualidade de produto. Mas isso é uma decisão política e social, tá certo? Só sabe que a Petrobras encara sempre com desconfiança qualquer coisa que não seja petróleo. Petróleo, Não, e ela também tem que ter compromisso público de desenvolvimento nacional. E ela tem isso como filosofia. Agora, vamos fazer na prática. Na prática, né? Vamos até dizer o que o próprio presidente Lula, quando ele reuniu a bancada do Nordeste, lá na casa do João Paulo, que nós estamos trabalhando pelaquela refinaria, né, do Nordeste, aí falamos do biodiesel e tudo. E o Lula disse, olha, eu preciso fazer com que a Petrobras volte a ser o que ela era antes, uma empresa nacionalista, né, voltada para os problemas, né, do nosso povo, da nossa gente. Porque no duro, com a quebra do monopólio, a empresa hoje está preocupada muito e com razão, né, das suas ações na Bolsa de Valores. Lá, agora, né, tem uma outra coisa, que há um vazio não produtivo, não aproveitado. Ninguém está disputando o mercado da Petrobras, não existe isso, né? Há um vazio, primeiro,
de potencialidade a ser desenvolvida nessa região toda, e há um vazio que é a importação. Tem gente, talvez, segurando aí, que tem interesses bem pontuais, né, de evitar a importação desse óleo que já vem de outros países do mundo. Então, esse vazio tem que ter inteligência estratégica de uma nação de dizer, peraí, olha, a gente pode ter esse desenvolvimento interno e podemos ter este vazio aí colocado. E essas comunidades, às vezes, eu acho que o próprio poder de compra do município e do Estado, em toda a sua carência de ônibus escolares, a carência de frota, né, municipal, ela pode estar usando isso, não vai quebrar a Petrobras, a gente sabe disso. Pelo contrário, a Petrobras vai poder ter a sua importância, a colaboração e a complementaridade de desenvolvimento. Isso que a Ina está colocando é de uma importância muito grande. Por exemplo, os governos dos estados não poderiam chegar e dizer assim, a minha frota de ônibus, que a ANP permite, as frotas cativas, produzir o biodiesel para consumo próprio. Então você pega um estado como São Paulo, né, que tem uma frota grande, né, qualquer estado chegar e dizer, olha, eu vou comprar, vou induzir a produção do biodiesel e eu vou adquirir para a minha frota. Quer dizer, isso já seria um mercado, né? Então, é preciso que haja esse compromisso social, tá, Tarcísio? Porque a questão social está se agravando por a questão do desemprego, né? Aí está as estatísticas. O país passou vários anos numa recessão econômica. E hoje eu mostrei uma transparência, mostrando aquele coeficiente, é um coeficiente que mede a concentração da renda. Ela, há 20 anos, eu peguei dados de 77, que está uma renda extremamente concentrada. Nosso tempo, infelizmente, chegou ao final. A senhora quer dizer mais alguma coisa? Não, eu quero dizer que precisa de ousadia, coragem, e que Brasília e que os órgãos estatais olhem para a realidade e pisem o chão desse Brasil. O chão desse Brasil é diferente do que o piso do Planalto, o piso das grandes estatais. Então, é a realidade que urge, mas é a ousadia e a coragem de ser brasileiro e poder desenvolver um projeto de desenvolvimento nacional. Deputada Irma Passoni, muito obrigado. Deputado, eu também queria agradecer essa oportunidade, né? Até a próxima. Muito obrigado pela audiência.